Falar de política nesse bloco, está comigo aqui o comentarista do SBT, Cláudio Prisco, o deputado estadual Ricardo Alba, do PSL, que é da base aliada do governo. Líder. Na Assembleia Legislativa. Líder mudou, não era o Líder da Mussolini? bancada. O Líder da Mussolini é o bancada. líder de governo. Líder do PSL. E também está com a gente o deputado Volney Weber, do MDB. O assunto agora é a declaração ainda do secretário Paulo Eli de rever algumas isenções fiscais para empresas do Estado. Inclusive, ontem ele foi sabatinado na Assembleia Legislativa, disse que nos últimos anos foi concedido a isenção fiscal a rodo e que precisa ser revista essa medida e essa forma de entregar a isenção fiscal para empresas aqui de Santa Catarina a custo de atrasar os salários. Antes da gente conversar, por isso que eu passar para você debater justamente esse assunto que interessa a todos nós, eu quero mostrar uma reportagem da Ana Vaz que vai explicar tudo desde o começo. Primeiro, na terça-feira passada, o secretário Paulo Eli esteve aqui em entrevista a Cláudio Prisco e deu essas declarações, que ia rever a isenção, que ainda acontece sonegação de impostos. Depois, entidades não gostaram nem um pouco, né, Prisco? Que a Folha poderia atrasar. E que a Folha poderia atrasar por conta disso. Aí ele foi ouvido ontem na Assembleia, entidades se manifestaram, a reportagem vai explicar tudo para você, pode colocar no ar. O assunto veio à tona quando o secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli, anunciou no SBT Meio-Dia cortes na renúncia fiscal de empresas. A situação financeira do Estado é muito precária. Nós estamos andando numa linha tão tênue que a qualquer momento nós podemos atrasar a folha de pagamento. Onde que nós vamos buscar os recursos para pagar a folha dos professores e dos policiais? Na renúncia fiscal. Então nós estamos fazendo a revisão de toda a renúncia fiscal, aproveitando um processo que o Tribunal de Contas nos passou. O Tribunal de Contas considerou ilegal todos os decretos que foram emitidos de 2003 a 2017 para fazer renúncia fiscal sem lei estadual. Então, qual é a renúncia fiscal que vai ficar? É aquela renúncia fiscal que é boa para a economia do Estado, que as empresas que ficam no Estado. Eu não vou atrasar salário, eu prefiro retirar a renúncia. A mudança viria para tirar o Estado do vermelho. Em 2017, Santa Catarina ultrapassou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e no ano seguinte só ficou abaixo do limite legal porque o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas retornaram 70 milhões de reais ao governo. Em entrevista também no SBT Meio-Dia, o governador Carlos Moisés reafirmou a necessidade das medidas. Eu não vou conceder incentivo fiscal sem respaldo legal, sob pena de incorrer em improbidade administrativa em crime de responsabilidade. Então, é consensuado que nós temos que haver aprovação do CONFAS para que se dê qualquer incentivo fiscal. A notícia caiu como uma bomba na Assembleia Legislativa. Ninguém aceita. Ninguém aceita, primeiro porque o decreto feito em 27 de dezembro ele é inconstitucional. É inoportuno tirar os benefícios de Santa Catarina. O que nós propusemos desde a LDO é que o Estado fizesse um estudo bem aprofundado de todos os incentivos, comparar com os demais estados para ver o que pode ser tirado ou não. Convocado pelos deputados, o secretário foi à Alesc na tarde de hoje prestar esclarecimentos sobre o decreto. Afirmou que o governo está fazendo uma reforma administrativa para diminuir custos diante de uma dívida pública que chamou de impagável. E disse que não medirá esforços para manter os salários em dia. A vinda do secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli, à Assembleia Legislativa, foi aprovada por unanimidade pelos deputados. Lideranças dos principais partidos do Legislativo temem que as mudanças enfraqueçam a competitividade dos produtores catarinenses e pesem no bolso do consumidor final. Em entrevista nesta segunda-feira no SBT Meio-Dia, o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina criticou a proposta e entende que a medida pode trazer prejuízos para o setor produtivo do Estado. Acho que a declaração do secretário foi totalmente infeliz e desrespeitosa com o empresariado catarinense, um empresariado que, junto com seus trabalhadores, criaram um Estado que se destaca a nível nacional. Nós não entendemos que incentivo fiscal seja renúncia, Cláudio. Na verdade, o que ocorre no país é uma guerra fiscal tremenda que obriga os estados, então, a buscar mecanismos para que façam que as empresas que estão aqui instaladas possam, então, fazer os investimentos, gerando renda, emprego e, por consequência, gerando aumento da arrecadação do Estado. Para esse economista, a mudança é conveniente diante da atual situação financeira de Santa Catarina. O Estado está com uma grande dificuldade
de controle das suas contas, e alguma coisa tem que ser feita. E a lei estabelece que você tem que diminuir a conta de renúncias fiscais. 12h27, vale lembrar que esse decreto que foi assunto na reportagem já foi assinado no governo passado por Eduardo Pinho Moreira, que corta a isenção de ICMS para algumas empresas. E a gente separou aqui uma tabela produzida pela Fiesc para entender como é que isso vai impactar no produto final, obviamente, no nosso bolso. Vejam só, produtos para materiais de construção, tijolos, telhas, enfim, hoje a carga tributária está em 7%, a partir de abril, com esse decreto cortando o ICMS, vai para 12%, um aumento da carga tributária de 71%. Um outro produto que também chama bastante atenção é o leite em pó. A partir de abril, a carga tributária será de 17%, e não mais de 7%, como acontece hoje com a isenção fiscal. Um aumento na carga tributária de 142%. E aí segue, a cesta básica também passa para 12%, aumento de 71% na carga tributária, misturas e pastas para a preparação de pães, 142% de aumento na carga tributária, enfim, carne bovina também 71% a mais de carga tributária. O que isso representa? Provavelmente, os empresários, as empresas vão repassar esse aumento aqui também para o valor final. Por isso, nós vamos discutir esse assunto agora aqui no SBT Meio-Dia. Agora, Fernando, é um pouco polêmico, antes de introduzir os deputados, é o seguinte, é que tem produtos importados que também estavam recebendo benefício fiscal. E aí não está correto. Água francesa, benefício fiscal, tudo bem, com relação à cesta básica, que pode ser repassado diretamente para o consumidor, ok, mas produto importado não. Então, esse debate tem que ser feito, e é isso a que está se propondo o SBT, governador, secretário da Fazenda, presidente da Fiesc, os deputados, para justamente ficar tudo muito claro à luz do dia. Quem é beneficiado, como é, se há privilégios para empresas ou setores em detrimento de outros, isso não pode haver. Transparência total, isso que é o fundamental. Deputados Volney e Alba, satisfação tê-los aqui. Eu vou começar pelo líder do PSL, que é o partido do governador. Deputado Alba, qual o seu posicionamento? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no SBT Meio-Dia, com os telespectadores no estado inteiro nos assistindo, com você, Príncipe Fernando. Eu acho que você falou tudo. Ninguém é contra, né? O governador também não é contra os benefícios fiscais. O governador e a bancada do PSL é a favor de benefícios que sejam concedidos de forma republicana, como você disse, de forma transparente e de forma isonômica. É impossível conceder um benefício de 3% de ICMS para uma empresa, outra pagar 12% e outra 17%, dentro do mesmo segmento. Até porque compromete a competitividade. Compromete a e a liberdade de mercado, né? O livre mercado. Com certeza, o segmento todo deve ser beneficiado ou não beneficiado. Deputado Volney, sua colocação inicial. Muito boa tarde, satisfação tê-lo aqui. Boa tarde, Prisco, boa tarde a todos que nos acompanham, né? É uma satisfação estar aqui, mas também a minha colocação é de buscar a igualdade. Não defendo aqui que não tenha que ter incentivo e nem que tenha que ter incentivo. Agora, se tem incentivo, equiparação, que todos tenham igualdade dentro do mesmo segmento, ontem, nas palavras do secretário Paulo Eli, ele mesmo confessa que dentro da secretaria foi concedido, através do governo, concedido benefícios para uma empresa tantos por cento, para outra no mesmo segmento de tantos por cento, e algumas do mesmo segmento nem sabem que tem o incentivo e não ganham incentivo nenhum. Isso realmente provoca uma desigualdade muito grande, uma competitividade desonesta, né? Para mim isso é crime, né? E isso não pode acontecer. Então, igualdade, revisão, segmento por segmento, com cautela, para não formar um colapso na indústria e no comércio do nosso Estado. Então, logo gera desemprego. Agora, deputados, curioso o seguinte, que o secretário declarou que tem concessões de benefício fiscal de gaveta. Mas como? É 100% eletrônico. Passa pelo SAT, Serviço de Administração Tributária, que é acompanhado com base em senha pelos auditores fiscais. Por isso a necessidade de revisão. Como que há benefício de gaveta? Ontem comentou caixa preta. Mas então, como olha caixa só, preta? O que é isso? Onde é que está a transparência? E outra? O que nós queremos? Onde nós estamos? O secretário está lá desde o início do ano passado
está na Secretaria da Fazenda, anterior ao fato de assumir a Secretaria. Quer dizer, está tudo muito nebuloso, não parecem aos deputados? Perfeito, Prisco. Por isso a necessidade de revisão de algum dos benefícios fiscais, chamando os segmentos para conversa, chamando o meio produtivo, o meio empresarial, mas concedendo de forma transparente, de forma isonômica. É impossível, por exemplo, no caso de companhias de aviação, uma companhia pagar 3% de ICMS no querosene, a outra 17% e a outra 12%. Que forma republicana que foi feito isso daí? Então, ninguém é contra a concessão de benefícios fiscais, desde que sejam para todo segmento e de forma transparente. Deputado Volney, desde 2003 que se iniciou esse processo de benefícios fiscais. Então, foram 2 governos de Luiz Henrique da Silveira, um deles complementado por Eduardo Moreira, outro por Leonel Pavan. Foram 2 governos de Raimundo Colombo, um complementado, o segundo, por Eduardo Moreira. Quer dizer, não está se querendo chegar na questão de que governo foi, de que partido é. Isso precisa ser esclarecido. A opinião pública tem o direito de informações claras, não lhe parece? O senhor que foi prefeito já 2 vezes e tem experiência nessa área. Com certeza, e quando se fala em partido ou quem é o governo, não importa. Eu sempre sou responsável pelos meus atos e as minhas ações. Não sem pelo que o outro compromisso fez. com o erro dos outros. Exatamente. Partido eu tenho que ter as letras do partido para participar de um processo, para ter legitimidade num processo. Então, eu sou do MDB. Agora, não necessariamente que eu tenho que comungar com as ações feitas de forma irresponsável, independente do partido que for, mas no primeiro momento agora o meu partido maior é o Estado de Santa Catarina. Eu estou representando todos os catarinenses. É isso que nós estamos aqui debatendo e a nossa preocupação é buscar competitividade e que o governo tenha cautela. Esse é o nosso pedido agora, cautela para analisar cada segmento de uma forma separada. Criteriosa, né? Criteriosa, junto com a Federação da Indústria, junto com o segmento, e aí sim, se encontrou erros e tal, se ajuste e aí se instale a lei. E aí vai por segmento. Começa pelo mais grave, pelo mais impactuante e automaticamente a nossa grande preocupação é também que se tirar os incentivos aqui, que eu não entendo como renúncia de receita, eu entendo como incentivo mesmo para nós ter competitividade com os outros estados, a tal da guerra fiscal. Exato. Então, logo nós perdendo a competitividade aqui, nós não vamos vender para outros estados. Aliás, a indústria não vai vender nem para nós mesmos aqui no estado, porque outros vão vender aqui e vai gerar o desemprego. E havendo desemprego, aí que eu digo, aí mesmo que não vai ter receita no estado. Então, quem quer cobrar muito acaba não cobrando nada. Porque eu entendo que cobra pouco, deixa a indústria de pé, competindo, e automaticamente o pouco de muito negócio vai dar o bolo que o governo vai precisar. Então tem que ter muita cautela quanto a isso. Nosso telespectador entender a diferença de renúncia fiscal para benefício ou incentivo. O benefício, o incentivo, é um instrumento que abate, sob aspecto tributário, o recolhimento de imposto. Já a renúncia é o resultado, não entra o imposto. Só que alguns benefícios fiscais não implicam em renúncia. Aumenta. Tipo PRODEC. O PRODEC, a empresa fica 48 meses, suponhamos, sem recolher o imposto, mas recolhe depois. Mas vem e faz um investimento em Santa Catarina, gera renda, gera emprego. Não é isso? Exato, economia. E a economia gira. Mais impostos. No momento de crise. Mais impostos. Não é isso? Agora, para encerrar, imagino, Grazi, que estejamos já no limite, 50 segundos, o deputado Milton Obos, que além de deputado também é empresário, ele fez uma proposta agora às 10 horas, dando conta o seguinte, assim como teve ontem uma audiência com o secretário da Fazenda, fazer com as entidades empresariais representativas, FAESC, FEComércio, FACISC, FETRANSESC, enfim, todas, essa é a também nossa na proposta. Assembleia. Qual a avaliação? Essa é a nossa proposta. O governo, mas o próprio governador, o próprio secretário da Fazenda já manifestou que vai chamar esses segmentos, as entidades que os representam, para revisar de forma transparente a concessão desses benefícios. Repito, o governador não é contrário à concessão dos benefícios, desde que ela seja de forma transparente e isonômica. Subscreve, deputado Volney, para encerrar? Com certeza, até porque o governo federal vem aí com a reforma tributária, provavelmente. Exato. E olha só, primeiro esperasse o governo federal e comece a analisar com a equipe técnica todos esses benefícios. Fechado. E depois da reforma de lá,
Aí que se busca adequar o Estado perante aquela, porque cortando os decretos agora, os incentivos, muitas empresas vão ter que migrar para outro sistema Sem dúvida. Vai gerar uma confusão geral também, contábil. Exato, então, contábil. olha só, primeiro espera o federal, adequa o Estado ao federal e, numa sequência, as empresas conseguem caminhar num trilho certo. E aí sim. Mas antes, enquanto isso, começa a analisar todos esses incentivos concedidos, fazendo com que não crie um colapso, como falei, matando a nossa indústria, o nosso comércio e gerando desemprego, inclusive de regiões. Só queria fazer um comentário ontem, na fala do Paulo Eli, onde ele diz que o setor cerâmico, por exemplo, não compete quem trabalha a tributação falar de poluição ambiental. Claro. O setor cerâmico lá em Morro Grande, ele produz telha, tijolo e manilha, mas por quê? Ele faz aquilo não porque gosta, porque lá tem uma boa argila, tem pessoas que aprenderam a fazer isso e foram pioneiros. Mas tão logo tem alguém poluindo, que o meio ambiente atue, mas não cortar o incentivo porque ele está poluindo. Até porque não se instala ninguém. Hoje, nenhuma empresa, se estiver poluindo, tem que ter com licença ambiental. Então, acho que cada um no seu quadrado, né? Perfeito. Só para encerrar rapidamente, Graça, o deputado Alves esteve ontem com o ministro da Infraestrutura em Brasília. Tema 470. Tema 400... Que tal? Rapidamente, deputado Sim, Alba. fomos recebidos ontem, tarde da noite, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Levamos a pauta da 470, que é de fundamental importância para toda Santa Catarina, Por ela escoa boa parte da produção do oeste, do meio oeste, do Vale do Itajaí. E o deputado me falou que em 18 anos, quase 2.000 mortes. É impossível que tenhamos uma rodovia no nosso estado com essas estatísticas. Só no ano passado, 102 mortes. Em 18 anos, de 2000 a 2018, 1.966 óbitos. Então, é uma questão não só do desenvolvimento econômico e social para Santa Catarina, mas da preservação da vida dos catarinenses. Vamos voltar a esse tema aqui. Com certeza. Deputado Alba, deputado Volney, muito grato pela presença de ambos. Obrigado. Forte abraço. Fernando? Obrigado. Muito bom, Prisco.